A missionária e o índio da alma livre. Meu nome é Sarela, e eu ouvi o grito. Não sei se foi um aviso, uma premonição ou um chamado da terra, mas naquela noite escura no coração do deserto de Sonora, algo me atravessou a alma como um relâmpago silencioso. As estrelas estavam escondidas, e o silêncio era tão profundo que até meu coração hesitava em bater. Eu estava sozinha, numa missão humanitária para alfabetizar comunidades indígenas, longe de tudo e de todos, inclusive de mim mesma. Mas quando aquele grito cortou o céu, vindo da direção da aldeia Apache, tudo mudou. Era mais que um som. Era um presságio. Eu não sabia, mas estava prestes a conhecer o homem que desafiaria todas as certezas que me trouxeram até aqui. Um homem livre, indomável, que trazia nos olhos não só a dor do seu povo, mas um mistério que ninguém ousava decifrar. Eu nunca fui de acreditar em destino, até ele aparecer. Mas há dores que não cicatrizam, e segredos que, uma vez revelados, podem destruir tudo o que o coração construiu. Na manhã seguinte ao grito, cheguei à aldeia com os pés pesados e a alma inquieta. Os anciãos me receberam com o mesmo respeito silencioso de sempre. Mas algo estava diferente. Os rostos estavam tensos, e o vento parecia sussurrar palavras em uma língua que meu coração começava a entender, mesmo sem tradução. Foi então que eu o vi. Ele estava de pé, com o torso nu coberto apenas por cicatrizes que pareciam contar histórias que ninguém ousava escutar. Os olhos dele, intensos, escuros, livres, me atravessaram como flechas que não pediam permissão. Não era o cacique nem um jovem guerreiro comum. Era Akek. Akesh não falava com palavras, ele observava. E naquele instante, ele me olhou como se soubesse quem eu era, muito antes de eu mesma descobrir. Você ouviu o grito, ele disse. Pela primeira vez, em meu idioma. Minha pele arrepiou. Ouvi sim. Ele abaixou os olhos e sussurrou algo que me marcou mais que qualquer livro sagrado que já li. Quando a terra chora, ela escolhe alguém para ouvir. Fiquei em silêncio. Ele virou as costas e sumiu entre as árvores, como uma sombra. Foi naquele momento que senti. Aquele homem carregava um segredo profundo, e minha vida estava prestes a ser tragada por ele. Os dias seguintes passaram como se o tempo tivesse perdido o ritmo. A aldeia seguia sua rotina com dignidade silenciosa, mas eu sentia o clima mudar cada vez que Akek se aproximava. Ele não era um líder oficial, mas todos o escutavam quando falava. Os outros jovens o seguiam com respeito quase sagrado. Havia algo nele. Uma força ancestral, uma dor antiga, que fazia até os animais se aquietarem quando passava. Eu tentava manter minha missão, dar aulas às crianças, levar os cadernos, os lápis, os livros, mas minha mente se perdia toda vez que Akek surgia no campo de visão. Comecei a me questionar, o que eu estava fazendo ali realmente? Será que minha missão era ensinar ou aprender? Uma tarde, enquanto escrevia palavras em um quadro improvisado, senti um olhar me queimar pelas costas. Era ele, em silêncio, observando. Você ensina com amor, disse, sem que eu tivesse ouvido seus passos. E você vive com dor, respondi, num impulso que nem sei de onde veio. Ele cerrou os olhos. Achei que fosse se afastar, mas em vez disso, se aproximou devagar. Tão perto que pude sentir o cheiro da terra na pele dele. Havia um calor ali, algo bruto, vivo, mas também havia uma muralha invisível. Amor e dor são irmãos, ele disse. Um não anda sem o outro. Por isso, eu não deixo nenhum entrar. E foi embora, como sempre, sem explicar, sem permitir mais perguntas. Aquela noite, eu chorei sozinha no escuro do meu barraco de lona. Algo dentro de mim estava mudando, mas eu ainda não sabia o quanto isso custaria. Akek começou a aparecer com mais frequência. Não falava muito, mas me observava. Às vezes, ajudava as crianças com tarefas simples. Outras vezes só ficava ali, encostado numa árvore, como se me vigiasse ou me protegesse. E eu já não sabia o que me causava mais medo. Em uma dessas tardes, enquanto o sol se deitava lentamente atrás das montanhas,
Ele me levou até um círculo de pedras ao lado do rio. Não disse uma palavra. Apenas sentou e bateu a mão na terra, indicando que eu fizesse o mesmo. Sentamos em silêncio por vários minutos. E então, ele começou a contar. Minha mãe era branca como você. Veio ensinar, como você. Mas ela nunca voltou. O povo dela nunca a procurou. As palavras dele cortaram o ar como uma lâmina invisível. E o que aconteceu com ela? Ele não respondeu. Mas seus olhos disseram tudo. Algo trágico, profundo, que ainda sangrava por dentro. Eu queria abraçá-lo, mas algo em mim dizia que aquele toque o quebraria mais ainda. Voltei para minha tenda naquela noite, com o coração em chamas. Havia algo que ele não queria, ou não podia, revelar. E, pior, percebi que minha presença estava reabrindo feridas que talvez nunca tivessem cicatrizado. Mas o que eu não imaginava era que alguém mais também havia notado nossa aproximação. Alguém que não estava disposto a aceitar o que via. Na manhã seguinte encontrei uma cruz feita de ossos amarrada à entrada da minha tenda. Pequena, simbólica, ameaçadora. A terra, que antes me parecia acolhedora, começava a mostrar seus dentes. O medo que senti ao ver aquela cruz não foi imaginário. Nos dias que se seguiram, pequenos sinais começaram a aparecer. Meus cadernos foram rasgados. Alguém apagou as palavras das crianças do quadro. E uma noite, encontrei pegadas ao redor da minha tenda. Pegadas grandes, masculinas. A Cash não disse nada quando contei. Apenas ficou em silêncio, o maxilar tenso, e saiu sem me olhar nos olhos. Na manhã seguinte fui chamada pelos anciãos. Quando cheguei, percebi que não era a única esperada. Havia outro homem ali. Alto, forte, com a pele marcada pelo sol, e uma cicatriz profunda que cruzava sua bochecha como se a própria terra tivesse se rasgado nele. Chamava-se Nahuel. Você trouxe desequilíbrio, forasteira, ele disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. O povo sente. Eu tentei responder com calma, explicar minha missão, meu respeito, minha intenção. Mas ele me cortou. O amor de um homem livre nunca traz paz. Foi então que entendi. Ele falava de Akek. A tensão entre eles era palpável. Os dois se olhavam como se carregassem séculos de conflitos não resolvidos. Mais tarde descobri que Nahuel era primo distante de Akesh, e que, por tradição, deveria ter sido ele o sucessor espiritual da linhagem da mãe branca que viera antes de mim. Mas a aldeia escolheu Akesh, sempre ele. Nahuel nunca perdoou isso. Agora, com minha presença, as feridas adormecidas estavam voltando à tona. E havia algo no olhar dele que me fez tremer. Um tipo de fúria calma. Um ódio paciente. O tipo de inimigo que não ataca de frente, mas destrói por dentro, sem que ninguém perceba. E foi naquela noite que senti, pela primeira vez, que alguém me observava de verdade, não com desejo, não com carinho, mas com um plano. Um plano que ainda não conhecia, mas que já me colocava em perigo. Foi numa tarde de céu limpo que tudo desabou. As crianças estavam cantando comigo ao redor da fogueira, quando o som seco de um trovão, sem nuvens, cortou o ar. Mas não era trovão, era um disparo. Um único tiro, isolado, vindo das colinas ao leste, onde nenhum forasteiro deveria estar. Corremos todos na direção do som, o coração martelando, o medo gritando por respostas. E foi ali, entre as pedras e a poeira, que encontramos o corpo de Taí, um dos meninos mais doces da aldeia, de apenas 9 anos. Estava caído no chão, os olhos abertos, a camiseta tingida de vermelho. A cena congelou minha alma. As mulheres gritaram, os homens cerraram os punhos. E Akek caiu de joelhos. Era ele que estava comigo mais cedo, sussurrou. Ele queria aprender a caçar como os antigos. O caos se instalou. Mas por trás do luto, havia um sussurro venenoso crescendo como erva daninha. Foi por causa dela, diziam, desde que ela chegou, a morte ronda a aldeia. Nahuel foi o primeiro a falar em voz alta o que todos sussurravam. Essa mulher carrega maldição. Ela mexe com o espírito dos nossos. Ela trouxe a desgraça. Eu tentei gritar, explicar, chorar. Mas minhas palavras não tinham peso diante da dor.
Era como se minha voz fosse de vento. A Kek tentou me defender. Enfrentou Nahuel diante de todos, olhos em brasa. Ela não matou ninguém. Não matou, respondeu Nahuel, com um sorriso sombrio, mas trouxe quem matou. A aldeia decidiu que eu deveria partir ao nascer do sol. Sem julgamento. Sem conversa. Fui escoltada até minha tenda, sozinha. Senti o mundo me desabar dentro do peito. Perder Tahi foi um golpe cruel, mas ser culpada por isso foi ainda mais devastador. E o que a Kek fez naquela noite, ninguém esperava. A madrugada era fria. Eu não conseguia dormir. Ficava sentada, abraçada aos joelhos, esperando a luz da expulsão, sem saber se conseguiria sequer dar um passo fora daquele lugar com o coração em pedaços. Mas antes do nascer do sol, a Kek apareceu diante da minha tenda. Silencioso, com o rosto endurecido, o arco às costas e uma sacola de couro pendurada no ombro. Vamos, disse, levante-se. O quê? Você não vai embora sozinha. E se eles querem tirar você daqui, vão ter que tirar a mim também. Meu coração quase parou. A Kek estava renunciando à aldeia, à sua posição, à sua história. Não, você não pode fazer isso. Sua vida está aqui. Ele se aproximou e segurou meu rosto com as mãos firmes. Minha vida não está em lugar nenhum se você não estiver. Tentei argumentar, implorar, mas ele já tinha decidido, disse apenas. Essa aldeia precisa olhar para dentro, não para você. E eu preciso seguir o meu caminho, com ou sem bênção. Saímos no escuro, apenas com o som dos nossos passos sobre a terra fria. Alguns viram, outros se calaram, mas ninguém tentou impedir. Talvez porque sabiam que mexer com a Kek era como provocar a montanha. Passamos 3 dias escondidos entre as trilhas do deserto, dormindo sob as estrelas, comendo raízes e ouvindo os cantos dos coiotes ao longe. Pela primeira vez, a Kek me contou histórias do seu povo. Histórias que não estavam nos livros. Histórias de resistência, perdas e segredos enterrados com medo. Mas havia uma história que ele não contava. Sempre que perguntava sobre sua mãe, ele se calava. Um dia eu conto, dizia, quando a dor parar de sangrar. Eu pensava que estávamos livres. Mas liberdade é uma ilusão quando o passado te segue em silêncio. No 4º dia longe da aldeia, encontramos abrigo num antigo refúgio apache cravado nas pedras vermelhas do deserto. Era um lugar sagrado usado por curandeiros e sonhadores em rituais de silêncio. A Kek parecia outro ali, mais calmo, mais inteiro, como se a terra o abraçasse de novo. Foi naquela noite, sob o céu repleto de estrelas, que ele começou a contar. Minha mãe se chamava Elisa, missionária, como você. Chegou aqui 22 anos atrás, era forte, teimosa, bonita. Os mais velhos diziam que ela iria destruir o equilíbrio. E talvez tenham acertado. Ele fez uma pausa longa. Seus olhos estavam distantes. Ela se apaixonou por meu pai, um jovem guerreiro. Mas foi Nahuel. A voz falhou. Foi ele quem a desejou primeiro. Meu corpo arrepiou. Ela rejeitou Nahuel, continuou. E ele nunca perdoou. Um dia ela desapareceu. Disseram que foi embora, disseram que fugiu. Mas meu pai nunca acreditou. E eu também não. O silêncio depois daquelas palavras era espesso como fumaça. Você acha que Nahuel? Eu não acho. Eu sei. Meus olhos se encheram de lágrimas. A Kek havia crescido com a sombra da dúvida sobre a morte da própria mãe. E agora, décadas depois, a história parecia se repetir. Ele não quer só me afastar, sussurrei. Ele quer me apagar. Como fez com ela. A Kek assentiu lentamente. Mas desta vez, ele vai ter que passar por mim. Na manhã seguinte, encontramos sinais frescos ao redor do refúgio. Pegadas, galhos quebrados, cinzas de fogo recente. Eles nos tinham encontrado. E agora, não era mais só uma fuga, era uma caçada. Naquela madrugada, a Kek acordou antes do sol. Estava inquieto, como se algo o chamasse de volta à aldeia. Os olhos dele ardiam, e a respiração era curta.
Eu soube, sem ele precisar dizer, era hora de enfrentar o que havia sido enterrado. Não podemos fugir para sempre, ele disse. A justiça que se esconde se transforma em culpa. Concordei em silêncio. Já não havia volta. Voltamos à aldeia ao cair da tarde. As fogueiras já estavam acesas, os rostos fechados, e Nahuel estava lá, esperando, com um grupo de homens ao redor. Parecia uma armadilha, e era. Você voltou, ele disse, olhando a Kek com desprezo. Era mais fácil quando sua mãe fugiu. Ela sabia o lugar dela. A Kek avançou sem hesitar, parou diante dele, olhos em brasa. Minha mãe não fugiu. Você a matou. Um burburinho cresceu entre os presentes. A acusação era pesada demais. Nahuel sorriu com frieza. E vai provar isso como? Foi então que a Kek tirou de dentro da sacola um colar antigo. De pedras azuis e contas de osso. Eu achei isso na caverna, atrás da trilha do sul, onde os anciãos dizem que ninguém entra desde a seca. Os mais velhos reconheceram o colar. Era o de Elisa. O mesmo que ela nunca tirava do pescoço. Você a enterrou lá, disse a Kek, a voz firme como pedra. Longe dos olhos, perto do esquecimento. Nahuel perdeu o controle. Sacou uma faca de osso e investiu contra a Kesh. Eu gritei. Tudo aconteceu rápido demais. A luta foi brutal, selvagem, de alma contra alma. No final, a Kesh ficou de pé. Nahuel, ao chão, ferido, mas vivo. Os anciãos, em silêncio, selaram o que o povo já sabia no fundo do peito. A verdade havia voltado à terra. E ela não podia mais ser enterrada. A aldeia se curvou. A justiça, enfim, foi feita, mas não sem dor. A Kek caiu de joelhos. Chorou como criança. E eu entendi. Não era apenas por sua mãe, era por tudo, pelo tempo perdido. Pela inocência roubada. Pela liberdade que ele tanto defendia e nunca realmente teve. A aldeia mudou. Silenciosamente, como tudo ali sempre acontecia. Não houve aplausos, não houve celebração. Mas os olhos agora nos olhavam com respeito. E mais importante, com verdade. Nahuel foi afastado. Não por vingança, mas por justiça. Os anciãos fizeram um ritual de purificação. E o nome de Elisa foi lembrado pela primeira vez em 22 anos. Não como maldição, mas como raiz. E foi nesse silêncio curativo que a Kesh me levou até o mesmo círculo de pedras onde tudo começou. Sentamos como da primeira vez, lado a lado. Você vai ficar? Ele perguntou. Olhei para a terra, para as árvores, para o céu. Eu não sei se fico, ou se já pertenço. Ele sorriu, e pela primeira vez vi nele não só a força, mas a paz. Meses se passaram. Construímos uma pequena escola de barro e madeira, feita com as mãos das crianças e dos velhos. Ensinar virou troca. Eu ensinava letras, eles me ensinavam raízes. Eu ensinava mapas, eles me mostravam o caminho das estrelas. A Kek e eu não nos casamos. Não precisávamos. Nosso laço era mais antigo que qualquer cerimônia. Nosso amor era como o deserto. Seco por fora, mas cheio de vida escondida nas profundezas. Hoje, escrevo estas palavras sentada ao lado do fogo, enquanto os tambores tocam e as crianças dançam. A alma livre que me salvou continua ali, às vezes em silêncio, às vezes cantando. Mas agora, com olhos que não evitam mais o amor. Se há algo que aprendi, é isso. Alguns amores não vêm para aprender, vêm para libertar. E às vezes, para se encontrar, é preciso se perder primeiro.